Olá pessoal, que bom, estamos juntos novamente aqui no grupo de amigos online, no estudo que a gente vem desenvolvendo, o desafio da santidade. E hoje nós chegamos no último estudo dessa série. Vou ver se eu consigo concluir dentro do nosso tempo o material final da apostila, ok? Agradeço a você aí pela fidelidade nos acompanhando durante todo esse tempo e que o Espírito Santo esteja trabalhando no seu entendimento para que você tenha visão daquilo que Deus quer fazer na tua vida, como Ele está fazendo na minha vida também, ok? Quando a gente olha para a Bíblia, a gente percebe uma coisa: Deus é Deus de restauração. Ele pega aquilo que está quebrado, Ele levanta. Ele pega aquilo que está caído, Ele levanta. Ele pega aquilo que está corrompido, Ele purifica. Deus está sempre trabalhando nesse sentido. Sabe por quê? A natureza de Deus é o amor. E só o amor constrói, só o amor restaura, não é? E muitas vezes Deus é obrigado a usar a correção para nos trazer de volta para o caminho correto. Isso é amor também, ok? O amor se preocupa, ele toma uma iniciativa. E o que Deus está fazendo na dispensação da igreja? Através do Espírito Santo, levantando uma noiva para Cristo, ok? E essa noiva é parte do corpo de Cristo, e nós individualmente somos membros desse corpo, e é um corpo espiritual. Pelo menos aqui onde nós estamos neste momento é uma construção espiritual, mas essa construção espiritual, ela é visível, não na sua integridade, mas ela é visível pelos resultados que ela manifesta. Então a gente tem que começar a fixar essas coisas, porque nós andamos por fé, é a graça de Deus operando o tempo todo na nossa vida. E uma noiva, ela é uma noiva santa, imaculada, pura, uma noiva separada para alguém. Esse é o sentido espiritual. Separado da onde? Do espírito do sistema do mundo. Separado para um propósito, o propósito de Deus em Jesus Cristo. A noiva é separada para o noivo, numa consagração integral para o noivo. E aí o conceito de virgindade. A nossa virgindade espiritual significa que nós estamos consagrados e separados do mundo, do pecado, do espírito do sistema, para vivermos para a glória de Deus. Está vendo como Deus nos tira de um lugar e nos leva para outro? É esse o sentido da nossa vida, do propósito da nossa vida, ok? Vivemos para Cristo, vivemos para o louvor do seu nome. Esse é o propósito. E tudo na nossa vida tem que ter esse espírito, essa motivação, esse alvo. Não pode ficar nada de fora, ok? E essa pureza de que nós estamos falando, ela não vem da minha própria natureza humana, ela não vem de simplesmente um esforço meu, como uma técnica, um método. A santidade são as virtudes do caráter de Cristo que o Espírito Santo está imprimindo na igreja, sua noiva. Então é um trabalho sobrenatural do Espírito Santo na vida de cada um dos discípulos de Cristo.
Não é na minha força, mas sim pelo meu espírito, é o que diz a palavra. Ok? Agora, qual é o meu papel nessa equação? O meu papel é ser voluntarioso, voluntariamente me apresentar nas mãos de Deus para que Ele trabalhe a qualidade do meu coração, para que Ele trabalhe a qualidade da minha vida consagrada a Ele. E não é na minha força, porque é a graça que me sustenta, que me edifica, que me empodera, por causa da minha atitude de fé. O justo vive por fé. Fé em quem? Em Deus e nas suas promessas. Eu olho para a cruz e eu vejo o resultado. E agora, aquele resultado eu quero na minha vida, eu tomo posse. Aí eu crio, eu gero aquela atmosfera que é necessária para que o poder de Deus realize a obra. Ok? Eu apenas me entrego, né? Seja feito como tu queres, Senhor. A minha vida está nas tuas mãos. E eu me esforço, aquele esforço da dedicação, da preparação, daquela luta contra o pecado. Eu também me esforço. São atitudes. Aliás, a fé é uma atitude. E muita gente ainda não entendeu isso. Que a minha fé é uma atitude, é uma proatividade em função das promessas de Deus. Aí o Espírito Santo traz a realidade daquela promessa. É assim que nós andamos, não tem outro jeito. Porque outro jeito eu vou buscar alguma coisa na religiosidade. Aí é só aparência, mas falta essência. O que eu estou atrás é essência e não aparência. E essência fala de uma pessoa, Jesus Cristo, na minha vida. E o meu corpo, a minha vida terrena, é levantada nesta hora, nesta dispensação da igreja, como santuário do Deus vivo, como canal do poder de Deus, da sabedoria de Deus na terra. Ok? E Jesus Cristo nos ama. E nós somos o corpo de Cristo. E Cristo cuida muito bem do seu corpo, porque Ele ama o seu corpo, Ele não maltrata o seu corpo, muito pelo contrário, Ele cuida fielmente do seu corpo. E nós somos o corpo de Cristo. Isso traz confiança, esperança, isso traz motivação, entusiasmo no meu coração. Ok? A minha cabeça trabalha de outra forma. Eu não olho para a circunstância, eu não olho para a dificuldade, eu não olho para a minha fragilidade, eu olho para Deus. Deus é maior do que tudo. E Ele me ama e Ele tem um propósito para a minha vida, para a igreja. E Ele não vai largar o negócio no meio do caminho, não. Ele vai completar a obra. Então, qual é o meu papel? Me render a Cristo. Quando eu falo de rendição, de se render a Cristo, eu estou falando de morrer para mim mesmo. Aliás, a expressão da fé, ela só ganha volume na minha vida quando eu começo a mortificar as obras da carne na minha vida, ou seja, a minha luta contra o meu ego corrompido. Essa autoestima carnal da qual nós já falamos, que só me leva para o pecado, para a incredulidade, para a satisfação dos desejos da carne. Não, agora eu olho para o reino de Deus, eu olho para o céu, a minha inspiração vem de cima. Então, essas coisas a gente tem que ter clareza de tudo isso. Ok? E como que Cristo se expressa na terra? O ministério de Cristo ainda não terminou. Nós somos parte desse ministério. A grande comissão nada mais é do que a continuidade do ministério de Cristo na terra. E esse ministério de Cristo hoje é operado na terra através da igreja, o corpo de Cristo. Eu sou o instrumento da continuidade
do trabalho de Cristo na terra, ok? E não é na minha força, mas é pela força da sua palavra, a sua palavra que cria vida dentro de mim pelo poder do Espírito Santo, ok? Isso é a nossa semelhança com o Senhor Jesus Cristo, o caráter dele na minha vida, é a pureza do coração dele no meu coração, é o alvo que ele tem de glorificar a Deus, também esse alvo está no meu coração. A minha vida está em contínuo alinhamento com o Senhor. E ele ainda está no céu orando por mim e intercedendo por você, para que a realidade das promessas se cumpram na vida de cada um. Ok? E é andando com esse espírito, com essa mentalidade, com esse entendimento, é que nós somos o winner. O winner tem a cabeça no céu, os pés estão na terra, enfrentando lutas, dificuldades e tudo mais, mas a minha cabeça está no trono. Eu estou assentado com Cristo nas regiões celestiais, é o que diz a palavra. E eu tenho que crer que Cristo vive em mim. Eu tenho que crer, porque é Ele que faz a obra, através de mim. Eu sou o canal. Não é eu que, no meu esforço, na minha disciplina, com um método, com alguma performance, não sou eu que estou fazendo alguma coisa para Deus, é o Senhor Jesus fazendo através de mim para Deus. Eu sou o corpo de Cristo. O cabeça é Cristo e eu sou o corpo. Eu sou apenas um membro do corpo de Cristo que Deus ungiu para fazer algo aqui no tempo da minha existência. Eu tenho que morrer para mim mesmo, para que a fé, o espírito da fé, ele cresça dentro de mim e opere milagres na terra. Porque senão não vai dar. Você vai cair na religiosidade. Aí você vai querer trabalhar uma visibilidade, uma aparência que impressiona as pessoas, mas não impressiona a Deus. E nem mexe com o diabo. Porque o que mexe com o inferno, o que mexe com os demônios, é Cristo em mim. É Ele. Aí o inferno treme, porque o inferno sabe que já foi derrotado. Ok? Não sou eu sou apenas um canal que tem defeitos, porque ninguém é perfeito. Nesse momento da nossa vida, ninguém é perfeito. Carregamos a velha natureza conosco, mas a minha vida está no altar de Deus como sacrifício vivo, e Ele está trabalhando o tempo todo a minha vida. E quanto mais Ele trabalha a pureza da minha vida, a minha santidade, quanto maior a minha semelhança com Ele, mais o Shekinah da sua presença cresce na minha vida, e a manifestação do Shekinah de Deus, através de mim, realiza milagres na terra. Não tem nada a ver com religiosidade. Tem a ver com a expressão de uma pessoa que habita em mim. E eu tenho que ter convicção plena disso. Como Paulo disse lá em Gálatas 2:20, fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, esse ego, a minha vontade própria, a minha justiça própria, meus próprios interesses, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo através do corpo na terra, no tempo da minha existência, eu a vivo pela fé no Senhor e na sua palavra, que me amou e se entregou por mim. Então isso traz confiança, isso traz segurança. Ok? Olhando para o ministério de Cristo, nós percebemos que durante 30 anos, Jesus teve que aprender na prática o que é a vida humana, vivendo num corpo como o nosso.
Ele nunca deixou de ser filho de Deus. A gente tem que ter isso bem claro, porque senão a gente começa a falar o que não deve. Mas ele aprendeu através da obediência como é que é a vida do homem, a dificuldade, a tentação, as dificuldades que aparecem, a rejeição, a crítica e tudo mais. Jesus estava sendo preparado durante 30 anos para o seu ministério. 30 anos. E com quem que Jesus aprendeu? Quem que trouxe essa preparação para que Jesus assumisse o seu ministério a partir do seu batismo ali com o profeta João Batista? O próprio Pai, o próprio Deus, o próprio Espírito do Deus, o próprio Espírito Santo trabalhando com Jesus através da palavra, criando a visão do reino, a visão da missão, para que ele no momento certo se apresentasse. E ele se apresentou no momento certo. Aí, quando Deus se manifesta ali no seu batismo, o chamado estava sendo concretizado, a missão estava sendo estabelecida e o Espírito Santo pousou sobre Jesus, na sua plenitude. E foi assim que ele realizou o seu ministério. Então a gente tem que olhar para Jesus e começar a tirar lições espirituais para a nossa própria vida como cristãos, ok? Deus está trabalhando a minha vida e a tua vida no sentido de produzir a maturidade necessária que vem de um coração puro, uma fé inabalável em um coração puro, trabalhando o canal, o instrumento da nossa vida, para que Deus possa te colocar no ministério, um chamado específico na tua vida. Deus sabe de todas as coisas. Ele sabe o tempo certo, Ele sabe a qualidade que você precisa na sua vida espiritual, no seu coração, para enfrentar, para suportar aquele chamado, aquele ministério. E a gente não deve desanimar e nem ficar resmungando pelo caminho, enquanto nós estamos nesse período de preparação. Enquanto Deus vai trabalhando a minha vida, o Espírito Santo vai trabalhando, vai alimentando os sonhos de Deus para mim, os sonhos que Deus tem para a minha vida, e eu me agarro naquilo, sabe? Às vezes eu olho para mim e falo assim, eu acho que não vou dar conta, mas não é na minha força, nunca foi, nunca vai ser. Mas eu olho para a promessa e falo, Deus não é mentiroso, Deus é poderoso, e se Ele tiver que trabalhar o barro da minha vida, eu não vou resistir, muito pelo contrário, eu vou deixar que o Espírito Santo trabalhe na minha vida, vou cooperar com o Espírito Santo para que a obra seja apressada no sentido da minha preparação, porque o relógio está disparado, Deus está com pressa e o arrebatamento está às portas. Não tem mais tempo para ficar filosofando pelo caminho. Não dá. Nós temos que buscar a Deus enquanto se pode achar, de todo o coração, para que a gente possa ser útil na casa de Deus. Outro exemplo que nós temos está em Maria, a mãe de Jesus. Uma mulher humilde, ela se apresentava como serva do Deus vivo e era virgem. Deus escolheu aquele vaso para que Jesus entrasse na história do homem. E ele entrou. E se Maria tivesse vacilado quando o anjo falou com ela? Que situação? Nem sei o que poderia ter acontecido. Só apenas uma especulação. Você está entendendo? Quando Deus, para Ele chegar num ponto de te chamar para alguma coisa, o teu coração tem que estar num certo alinhamento, porque senão você não vai entender. E isso se torna perigoso. E Deus não é irresponsável na sua maneira de trabalhar. Ele precisa trabalhar o coração primeiro, para que depois Ele possa te levantar com um chamado e te sustentar no chamado. Porque você vai enfrentar lutas,
você tem que ter uma maturidade, um caráter, você tem que ter todo um estofo de preparação para suportar a obra do ministério, como Jesus suportou. É a mesma coisa, tem que trabalhar, e a correção de Deus é maravilhosa, ok? E Deus, Ele conta conosco nessa hora decisiva da história humana, e são tempos de manifestação miraculosas de Deus na terra, e Ele está olhando para nós, e Ele está olhando para mim e para você, e Ele fala: preciso preparar esse vaso rapidamente, porque o tempo da igreja está se acabando. Essa é a pura realidade, não é invenção de pastor. É o que nós é o que a gente enxerga pelos acontecimentos à nossa volta. Conhecendo as profecias da Bíblia, olhando para a realidade política, ideológica, o que está acontecendo no mundo, a gente vê que o tempo da igreja está próximo de se acabar. E eu tenho que me apresentar nesse tempo de urgência para cumprir a grande comissão, ganhando vidas para Cristo, discipulando vidas para Cristo, estabelecendo a expansão do reino na terra. Não é tempo de construir uma igreja e ficar trancado dentro de 4 paredes, é tempo de multiplicação de igrejas, e não de se transformar numa mega church, num ministério pessoal, com visibilidade pessoal. Tudo isso, o tempo disso já passou. Deus agora está olhando para a multiplicação, Ele está olhando para o planeta Terra, Ele está olhando para as nações, e Ele precisa multiplicar rapidamente o corpo de Cristo na terra, para que o Evangelho seja pregado em todos os lugares, e pessoas sejam ganhas para Cristo neste tempo da nossa oportunidade. Ok? É isso. Esse é o chamado de Deus para nós, e nós temos que nos conscientizar desse tipo de coisa. Ok? Bom, tudo isso vai acontecer através de uma vida compromissada. Uma noiva não é compromissada com o noivo até que o casamento se concretize. A igreja está compromissada com o noivo até que o casamento, as bodas do Cordeiro, aconteça. A gente não se distrai pelo caminho. Nós estamos separados para Cristo. Nós fomos comprados para o louvor da sua glória. Eu já não sou mais de mim mesmo. É aquilo que Paulo falou: estou noivado, eu estou casado, eu não tenho que me distrair pelo caminho com outras coisas que vão roubar a prioridade do céu na minha vida. Não posso me distrair com idolatrias nesse momento perigoso da nossa história, que é o final da igreja na terra. Ok? E eu preciso tomar atitudes, né? Esse é que é o ponto. Sem que eu tome atitudes de fé, esse trabalho do Espírito Santo na minha vida vai se tornando complicado, demorado, e o relógio está correndo, e eu empacado no mesmo lugar, na mesma posição, na mesma metanoia. Não, a minha metanoia tem que mudar. A minha metanoia agora é a metanoia de Cristo, é a mente de Cristo na minha vida, não é mais as coisas do mundo. O tempo de brincar com a filosofia já passou. Agora é tempo de se consagrar e esperar a volta de Jesus e estar ocupado na casa de Deus. Mas eu tenho que me convencer disso, não é? Porque senão eu fico vacilando pelo caminho, ok? E é tempo da gente buscar a pureza de Cristo na nossa vida e estar ocupado na casa de Deus. É isso que Ele quer, é isso que eu
é desejo. E é um desejo intenso do meu coração. E eu acredito que também é um desejo intenso do teu coração. Ok? Por hoje vamos ficar aqui, até aqui. E a conclusão do nosso estudo eu deixo para a próxima estudo que nós vamos começar. Aí a gente faz um arremate, porque o nosso tempo já está aqui estourando. E eu conto com você a semana que vem. Vai meditando nessas coisas, busque o Senhor em oração e peça ao Espírito Santo que traga entendimento ao teu coração e faça uma revolução espiritual na tua vida. Ok? Conto com você a semana que vem, que você tenha uma semana abençoada. Um grande abraço.